Olá, seja muito bem-vinda ao quinto episódio da série Inflamação. Até chegar nesse episódio, você já entendeu o que é a inflamação crônica e por que você vive cansada, falta foco, falta libido. 5 coisas que você pode fazer para equilibrar essa inflamação. No terceiro capítulo, a gente falou sobre o estresse, se o estresse te inflama ou não. No quarto capítulo, a gente falou sobre a alimentação e alguns mitos que fazem com que o seu corpo continue inflamado. E hoje, no quinto episódio, a gente vai falar sobre o intestino. Será que o seu intestino pode estar sabotando a sua saúde? O intestino tem muitas funções além de digerir alimentos, absorver nutrientes e eliminar o que não presta. Na verdade, o nosso intestino é uma peneira inteligente. Ele filtra o que é importante para nós e joga fora bactérias e substâncias que possam fazer mal para o nosso organismo, né? Talvez você já tenha ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Ele tem uma conexão direta com o nosso cérebro através dos neurônios que ele tem. Tem uma conexão direta também com a nossa imunidade, então ele tem muitas células ali que ajudam a filtrar o sangue, a tirar bactérias, remover bactérias e substâncias que façam mal para o nosso organismo, né? E além disso, pelos próprios neurônios que ele tem uma capacidade de produzir principalmente a serotonina, que é a substância relacionada à depressão. Mas o que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, né? O que tudo isso tem a ver com a inflamação? O intestino em equilíbrio, ele ajuda o seu corpo a funcionar melhor, elimina as toxinas e só filtra realmente o que é preciso, né, o que faz sentido para o seu organismo. Além de digerir alimentos, o intestino tem trilhões de bactérias dentro dele que ajudam a equilibrar a nossa saúde. Ele decide quem entra e quem não entra na corrente sanguínea, então ele elimina bactérias e resíduos que não façam sentido para o nosso organismo e ele também ajuda a equilibrar o imunológico. O nosso intestino tem uma conexão direta com o nosso cérebro. Talvez você já tenha ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque na verdade, além do nosso cérebro, a gente tem muitos neurônios no nosso intestino. E esses neurônios, eles respondem pela produção, por exemplo, da serotonina, que é o neurotransmissor relacionado à depressão, por exemplo, né? Então, ao controle, às vezes, da ansiedade. Então, o intestino tem algumas funções além de só filtrar os alimentos, de só controlar os alimentos. Ele funciona como se fosse uma peneira eficiente. Ele expulsa, coloca para fora tudo que não presta, bactérias, resíduos que não façam sentido e segura o que realmente o organismo precisa, nutrientes, enfim. Só que existem situações, desequilíbrios que podem fazer com que o seu intestino fique mais permeável, com que ele aumente os espaços ali de absorção e acabe se desequilibrando. E por ali acabam entrando bactérias não bem-vindas, por exemplo, outras situações assim. O que acontece é que o intestino fica muito permeável, como se ele aumentasse os poros ali, o espaço dele, e ele acaba perdendo o seu controle, perdendo a sua função de controle. E ali acontece a inflamação crônica. Então, às vezes, a gente está tratando a inflamação crônica, mas o intestino ainda continua desequilibrado e permeável, e é por isso que você não consegue se reequilibrar. Enquanto não olhar para esse intestino e não resolver o que está inflamando ele, dificilmente você vai conseguir ter equilíbrio e ter saúde. Esse intestino fica tão permeável que ele permite que bactérias entrem no sangue. E ele mantém um ciclo crônico de inflamação. E aí você sente cansaço, dores, pode ter diarreia, algumas alterações intestinais também, dores articulares, pode ter inflamação em outras partes do corpo e ter o envelhecimento precoce. Como a gente já falou em outra aula, a inflamação crônica ela é silenciosa. Você não vai ter febre, você não vai ficar de cama, nada, mas você vai ter esses pequenos sintomas, uma indisposição, uma enxaqueca, uma TPM que incomoda um pouco mais. E esse ciclo ele se retroalimenta. Um outro ponto importante que a gente já falou na série
é o próprio estresse, né? Como no intestino nós temos neurônios e tudo, quando você está muito estressado e libera lá os hormônios do estresse, mantém lá o alarme ligado, como a gente falou em outra aula, o que acontece é que o seu intestino também fica com o alarme ligado. Então ele manda sinais para o seu cérebro de que, opa, alguma coisa não está boa. E ele mesmo começa a produzir toxinas inflamatórias, a gente chama de citocinas inflamatórias, né? Então se institui um ciclo de inflamação contínuo, né? O estresse inflama, o teu intestino manda sinais para o teu cérebro de que algo está errado, e aí o próprio intestino também libera citocinas inflamatórias, e aí você entra num ciclo vicioso. Enquanto a gente não romper esse ciclo, você vai continuar inflamada, mesmo que você use um suplemento e outro, mesmo que você tenha algumas outras atitudes que possam fazer com que você desinflame. Existem 4 coisas que podem te ajudar a equilibrar o seu intestino. E é interessante como elas se conectam ao longo de toda essa série. A primeira coisa é a alimentação anti-inflamatória. Então, além de você ter retirado a sua alimentação alimentos que te inflamam, você precisa consumir alimentos que te ajudem a desinflamar. E aí a gente tem um monte de coisa para falar sobre isso, mas assim, de uma forma bem simples, o que você pode já começar a fazer? Você pode começar no seu dia a dia a colocar um chazinho como hábito, pelo menos 1, 2 xícaras de chá, o ideal são 3, né? De preferência que não seja aquele prontinho de saquinho, mas que seja um mais natural. Então esse você pode já começar a utilizar. E também você pode fazer os cuidados que eu coloquei lá na 4ª aula sobre inflamação, sobre alimentos inflamatórios. Fazer a troca lá dos óleos e tudo para ajudar o teu intestino a equilibrar. Então a alimentação é uma das primeiras coisas que a gente precisa ajustar para melhorar o intestino. Claro que cada paciente é único, né? Então precisa ver se o intestino é mais solto, se o intestino é mais constipado, para a gente poder ajustar. Mas de uma forma simples, um chá não vai te fazer mal, porque o chá é alimento para as bactérias boas do intestino. Então ele ajuda o seu intestino a modular as bactérias boas, a estimular as bactérias boas em detrimento das bactérias ruins. Primeira coisa é isso, então. Segunda coisa que a gente precisa fazer é controlar o estresse. E aí, na 3ª aula, a gente falou um pouquinho sobre colocar as respirações, sobre buscar momentos mais contemplativos. Então, tudo isso é importante, né? Criar no seu dia pequenas pausas para que você possa modular o estresse e desligar o alarme, né? Para que o seu intestino, do mesmo jeito o seu cérebro, entendam que o alarme está sendo desligado ao longo do dia e acabem também trabalhando, reduzindo a inflamação. Então, esse é o segundo item. Terceiro item que interfere, inclusive, no seu intestino é o sono. O sono inadequado, o sono desequilibrado interfere em todo o equilíbrio do seu corpo. E o que é o sono adequado? O sono adequado é aquele que acontece, é profundo e que acontece em torno de 10, 10 e meia da noite até as 6, 7 horas da manhã. Esse é o sono adequado, é um sono que você não acorda durante a noite, é um sono restaurador e nesse horário ele acaba sendo otimizado por uma questão hormonal que eu não vou falar aqui, senão a gente não vai terminar hoje. Mas assim, de uma forma simples, um sono profundo e restaurador é um fator que equilibra toda a tua saúde, inclusive as citocinas e a questão intestinal. E o quarto fator, que também ajuda a equilibrar o seu intestino e a inflamação, e aí você vai entender como tudo se conecta, é o movimento. O movimento, ele ajuda a reduzir a ansiedade, ele ajuda a melhorar o sono e, consequentemente, ele reduz o estresse e reduz o estímulo lá no eixo HPA, que é o eixo intestinal que se conecta com o cérebro e produz cortisol. Então, assim, existe um eixo que a gente chama de eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, né? HPA. Então ele conecta o hipotálamo com a pituitária e com a suprarrenal, com a adrenal que produz o cortisol. Então, se a gente modular esse eixo, se a gente controlar um pouco mais o estresse, buscando momentos de contemplação, momentos de respiração e de pequenas pausas durante o dia, a gente vai melhorar o funcionamento do intestino e ajudar ele a se equilibrar e a ser um órgão que te ajuda a ter saúde e não a ter doença. Eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído
com essa aula também, para que você entenda que o intestino não é só um órgão que costuma filtrar o alimento, mas também faz a defesa do seu corpo, precisa ajudar a modular o estresse, depressão, ansiedade e a inflamação. Um beijo e até o próximo episódio.